Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a organização do Congresso por me convidar. O tópico da minha apresentação é sobre a atualização da abordagem da dor lombar. Eu vou tentar fazer uma abordagem do ponto de vista epidemiológico e também clínico, para que fisioterapeutas possam utilizar a melhor evidência possível para os seus tratamentos. Inicialmente eu gostaria de pedir desculpas porque eu não falo espanhol e espero que todo mundo esteja entendendo o que eu estou dizendo. Meu nome é Leonardo Costa, eu trabalho no programa de mestrado e doutorado em fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo, no Brasil. Bom, o que eu gostaria de conversar com todos vocês era, inicialmente, apresentar os dados mais recentes sobre a epidemiologia da dor lombar, ver o que existe de evidência sobre aquilo que a gente vem fazendo e saber se é possível reverter um quadro difícil em que, apesar de haver muita evidência, muitos profissionais de saúde não as utilizam na sua prática clínica. Esse é um gráfico de um estudo chamado Global Burden of the Disease. O Global Burden of the Disease é um censo de todas as doenças que foram investigadas nos últimos anos. Os dados que estão na tela são os dados de 1990 e os dados de 2010. Esse censo é feito a cada 10 anos. Nós podemos observar aqui que dor lombar em 1990 era a 11ª condição de saúde mais prevalente no mundo. Já em 2010, ela sobe para 7º lugar, ficando apenas atrás de doenças cardíacas, doenças respiratórias, AVC, doenças relacionadas à má nutrição e más condições de higiene, HIV e AIDS e malária. É impressionante o crescimento da dor lombar e, apesar de todo o conhecimento desenvolvido nos últimos anos, a dor lombar ela causa muitos anos perdidos com incapacidade. Se você for ver por outro tipo de desfecho, esse desfecho é chamado anos vividos com incapacidade, a dor lombar é o número 1 de incapacidade no mundo. Ou seja, ela causa um extremo problema do ponto de vista de funcionalidade do sujeito e isso também acarreta em vários custos. No Brasil, país onde eu vivo, a dor lombar está em 3º lugar. É a 3ª doença que causa o maior número de anos perdidos com incapacidade. Eu fico dizendo que aqui no Brasil, um presidente da República, se ele fosse investir em melhora da saúde das pessoas, ele deveria investir primeiro em cardiologia, depois reduzir a violência entre as pessoas, reduzir criminalidade, e em 3º lugar ele deveria investir em dor lombar. Infelizmente não é esse o quadro que acontece aqui no Brasil, os investimentos não são feitos necessariamente nessa ordem. Da mesma forma, do mundo inteiro, a dor lombar no Brasil é a primeira causa de anos vividos com incapacidade, o que mostra que é uma condição de saúde que necessita de investimentos massivos em pesquisa e em mudança de atitude dos terapeutas em relação a essa condição de saúde. A dor lombar é uma doença extremamente democrática e ela atinge, infelizmente, a incapacidade associada com a dor lombar atinge a fase mais produtiva da vida das pessoas. Esse também é um dado mundial do Global Burden of the Disease, que mostra que os anos vividos com incapacidade atingem pessoas principalmente nas idades entre 30 e 60 anos, que são as idades mais produtivas das pessoas. Infelizmente, parece que a prevalência de dor lombar vem subindo com o passar das décadas em todos os países, independente do sexo e independente da idade. A dor lombar, a prevalência da dor lombar em nível mundial ela é extremamente alta. Nesse momento, 12% do planeta Terra está sentindo dor lombar. Se você perguntar para as pessoas se eles sentiram dor lombar nos últimos 30 dias, 23% das pessoas vão dizer que estão sentindo dor lombar. E cerca de 40% das pessoas tiveram dor lombar, pelo menos um episódio de dor lombar na vida. Esse gráfico ele é extremamente curioso. Esse gráfico representa a quantidade de incapacidade que existe na dor lombar dividida pelos países. A interpretação desse gráfico é o seguinte: quanto mais escuro
for a figura, maior a incapacidade associada com dor lombar. E quanto mais claro, menos incapacidade associada com dor lombar. Vocês podem ver nisso que países extremamente desenvolvidos, como os países escandinavos, alguns países europeus e o Canadá, têm uma prevalência maior e mais incapacidade associada com dor lombar. E, curiosamente, são esses países que existe a medicina mais evoluída do mundo. Países com menor evolução do ponto de vista médico, como países africanos, alguns países do Oriente Médio e do Sul da Ásia, apesar da prevalência da dor lombar ser a mesma, essas pessoas lidam melhor com essa incapacidade e trabalham apesar da dor. Provavelmente isso acontece devido ao excesso de medicalização em torno dos pacientes com dor lombar, e quanto mais incentivo para esses pacientes se afastarem do trabalho, mais eles irão se afastar. Então eu costumo dizer que seria melhor se a gente nem existisse, se os profissionais de saúde não existissem, as pessoas sofreriam menos com dor lombar. Isso é um sinal claro que a informação que está sendo passada para esses pacientes e os tratamentos que estão sendo dados para esses pacientes não são os mais adequados. E a gente tem que ficar muito atento com isso. Além disso, dor lombar é muito caro para toda a sociedade. Todos os nossos impostos e todos os pagamentos de seguro de saúde devem ser mais caros do que deveriam ser por causa de pacientes com dor lombar. A última revisão sistemática sobre custo de dor lombar foi publicada em 2008 e aqui estão os resultados. Cada paciente com dor lombar custa por ano na Austrália, por exemplo, cerca de $474 por paciente. Tá? Na Suécia, cerca de 2.874 coroas suecas por ano. É incrível como os custos indiretos são muito maiores do que os custos diretos. Ou seja, o que você acaba enxergando de custo de pagamento de seguro de saúde e de tratamento, até que não é um custo muito alto. Porém, quando você olha os custos indiretos relacionados a afastamento do trabalho, redução dos níveis de lazer e de qualidade de vida, esses custos são extremamente altos. Cerca de 80% dos custos de dor lombar são relacionados a custos indiretos. Esses custos são feitos principalmente para exames por imagem, para medicamentos, para cirurgia e para fisioterapia e cuidados primários de saúde. É importante dizer que grande parte desses custos, por exemplo, imagem e cirurgia, não são baseados em evidência, ou seja, esses custos não deveriam sequer existir. Esse é um estudo extremamente interessante, feito por um epidemiologista americano, o nome dele é Rick Deal. E o que o Rick Deal quis fazer nesse estudo foi mensurar os custos que aconteciam em 4 situações para dor lombar, das quais elas não são eficazes. Então eles queriam ver se com o passar dos anos os custos de saúde eram reduzidos nisso, uma vez que esses procedimentos se demonstram como ineficazes. O que ele mostra é um aumento explosivo do número de exames por imagem, por ressonância magnética, um aumento explosivo do uso de prescrição de opioides para esses pacientes, um aumento considerável para infiltrações de esteroide em nível epidural e também um aumento discreto nos custos de infiltrações facetárias. Finalmente, e de forma mais triste, há um aumento exponencial dos custos no que diz respeito à artrodese, a cirurgia de fusão lombar. Esses 4 modos que eu apresentei aqui não são eficazes para dor de coluna e, infelizmente, parece que, apesar delas não serem eficazes, os custos de saúde pagos pelo Medicare americano não param de subir. Ou seja, a aplicação desses recursos está sendo investida em atos, em procedimentos não eficazes. E isso se reflete em todas as condições musculoesqueléticas como um todo. Por outro lado, parece que o governo americano está fazendo um bom trabalho no que diz respeito às condições circulatórias e respiratórias, em que o custo está baixando,
ou seja, eles estão conseguindo resolver o problema com menos dinheiro, portanto, as condições musculoesqueléticas, o custo não para de subir, principalmente em procedimentos ineficazes. Sendo assim, a minha primeira mensagem para levar para casa é que dor lombar é uma condição de saúde extremamente prevalente, ela custa muito caro e os recursos governamentais estão sendo aplicados nos campos incorretos, e isso deve ser modificado. A primeira manifestação que eu acho que as pessoas deveriam entender é entender o prognóstico da dor lombar, é entender o que acontece com esses pacientes com o passar do tempo, independente do tratamento que eles recebem. Essa é a última meta-análise realizada pelo prognóstico de dor lombar, foi realizada pelo nosso grupo de pesquisa, aqui do Brasil, junto com pesquisadores australianos, e aqui estão os resultados. Esse gráfico demonstra dor numa escala de 0 a 100, os gráficos ao lado esquerdo da tela, e os gráficos do lado direito da tela se relacionam com incapacidade também no score de 0 a 100. Nos eixos horizontais, você vai assistir o tempo em semanas. Cada ponto desse nos gráficos representa um estudo diferente e o acompanhamento do que acontece com esses pacientes com o passar do tempo. E essas linhas, que vocês estão vendo aqui que eu estou apontando, são as linhas que representam todos os estudos juntos. Nada mais é do que a meta-análise. O que nós podemos perceber é que pacientes com dor lombar aguda, nas primeiras 6 semanas, eles melhoram de forma extremamente rápida, independente do tratamento recebido, e depois isso se estabiliza com o passar do tempo. Isso acontece tanto para a dor quanto para a incapacidade. Em pacientes de dor lombar crônica, acontece um padrão razoavelmente semelhante, porém vocês podem ver que a melhora é mais lenta e muitos pacientes acabam não melhorando com o passar do tempo. A mensagem para levar para casa desse slide é que pacientes com dor lombar tendem a melhorar com o passar do tempo, independente do tratamento que eles recebem. E somente entendendo o prognóstico desses pacientes é que nós vamos entender quais são os tratamentos mais indicados para os mesmos. Uma das coisas que eu escuto muito é que não há evidência para fisioterapia no tratamento de dor lombar, e eu discordo completamente dessa afirmação. No dia 16 de junho desse ano, eu fui na base de dados Pedro, que é a base de dados em fisioterapia, e existia 1.845 ensaios clínicos para dor lombar, 514 revisões sistemáticas e 40 guidelines, as diretrizes de prática clínica. Entre elas, o excelente guidelines publicado na JOSPT, que é o Clinical Practice Guidelines para fisioterapeutas atenderem pacientes com dor lombar. Sendo assim, é improvável e impossível que nós podemos afirmar que não há evidência para aquilo que nós fazemos na nossa prática clínica. A minha mensagem para levar para casa, nesse quesito, é que, na verdade, há muita evidência para o tratamento de dor lombar, informação não é o problema, e nós somos uma profissão que tem suporte científico para atender essa população de pacientes. Nós podemos reverter esse quadro? A minha opinião é que sim. A minha primeira dica para todos os colegas que estão nesse evento é que a gente deveria parar de fazer aquilo que a gente já sabe que não funciona. Por exemplo, existe um consenso nos guidelines que exames por imagem são desnecessários no primeiro contato do paciente com dor lombar. Sendo assim, nós não deveríamos solicitar ou sequer dar muita ênfase nos exames por imagem. Da mesma forma, a maioria esmagadora das cirurgias são ineficazes, assim como o uso de opioides e o uso de infiltrações. Um exemplo é o Clinical Practice Guidelines do Colégio Americano de Medicina, que diz claramente que exame por imagem é indicado para pacientes com dor lombar somente se eles tiverem sintomas neurológicos severos e progressivos ou sinais e sintomas que sugerem um problema muito grave. Na maioria esmagadora dos pacientes, a evidência indica que imagem não é associada com nenhum benefício e ainda pode levar a malefícios ao paciente.
O que eu gosto de dizer é que todos esses autores desse estudo são médicos e não fisioterapeutas. Além disso, temos que tomar cuidado para não dar explicações excessivamente mecânicas, utilizar modelos de coluna para dar exemplo do que está acontecendo com o paciente. É altamente sabido que hérnias discais existem em quase todas as pessoas e uma minoria delas causa sintoma, por exemplo, e que nós devemos imediatamente parar de usar métodos passivos para pacientes com dor crônica. Por exemplo, não utilizar TENS, não utilizar correntes interferenciais, não utilizar ultrassom, ondas curtas para esses pacientes e bandagens em geral. Isso é uma mensagem consistente dos guidelines para dor lombar em fisioterapia. A minha segunda dica é que a gente deveria parar de fazer o que ainda não sabemos se funciona. Se não há estudos comprovando que determinada intervenção funcione, nós não deveríamos utilizar. Coloque-se no lugar do paciente, meus amigos, por favor. Imagine que o médico chega para você e fala: eu gostaria que você usasse esse tratamento, mas eu não sei se funciona. Provavelmente você não iria aceitar esse tratamento. Infelizmente, fisioterapeutas têm tendência de prescrever tratamentos que ainda não foram investigados de forma cuidadosa. O principal exemplo seriam as fitas kinesiotaping. Tá? Em 2015, no final do ano de 2014, foi publicada uma revisão sistemática na Physical Therapy, que é a principal revista científica do mundo em fisioterapia, em que os autores concluem que, apesar de vários tipos de taping terem sido investigados, os resultados dessa revisão sistemática não dão nenhum suporte para sua utilização. E isso é muito ruim enquanto profissão, que vários pacientes estão sendo tratados com essas fitas, mas que, na verdade, a evidência mostra que não funciona. Então, é muito importante para que, enquanto profissão, os fisioterapeutas aguardem que os estudos sejam concluídos para depois prescrever esse tipo de tratamento para os seus pacientes. O taping é apenas um de vários tratamentos que são utilizados, mas talvez o taping seja um exemplo mais recente para todos nós. E a dica 3 é usar as melhores evidências em seu favor. Eu acho que agora eu vou concluir a minha apresentação dizendo aquilo que nós poderíamos utilizar. Que tal se todos vocês, a partir de amanhã, utilizassem intervenções que são 100% amparadas pelas diretrizes? A principal evidência, e é uma evidência forte e consistente, é que um pacote de tratamento utilizando métodos educativos, exercícios e terapia manual são eficazes para tratamento de pacientes com dor lombar. Eu vou dar um exemplo. Vocês podem educar os seus pacientes através do Backbook, que é gratuito na internet, mas a utilização, por exemplo, de exercícios de pilates e mais terapia manual, por qualquer conceito que você for treinado. Exemplos, as mobilizações de Mulligan, as mobilizações de Maitland ou mesmo as manipulações em alta velocidade. Uma outra opção que eu dou para todos vocês seriam fazer métodos de educação mais tratamentos baseados em subclassificações ou subgrupos. Esses subgrupos descritos abaixo são os subgrupos em que há evidência de eficácia para os mesmos. Por exemplo, o MDT, ou Mechanic and Diagnostic Therapy, também conhecido como método Mackenzie, o Movement Syndrome Impairments, da Shirley Salmon, o Cognitive Function Therapy, do Peter O'Sullivan, ou o Treatment Based Classification, do Anthony DeLitto. Nós também podemos lembrar do Startback Screening Tool, que é um questionário de triagem prognóstica que pode ser utilizado para uma melhor seleção de tratamentos para esses pacientes. Enfim, há diversas evidências que você possa utilizar disso e que fatalmente seus pacientes vão se sentir melhor e amparados em evidência. Para concluir a minha apresentação, eu gostaria de apresentar para vocês um artigo publicado em 2015 por um grupo de pesquisadores americanos extremamente conhecidos, como, por exemplo, John Childs,
a Julie Fritz e o Steven George, em que eles mediram o que acontecia em pacientes que eram tratados de acordo com as diretrizes de prática clínica para pacientes com dor lombar. Esse é um estudo com 753.450 pacientes com dor lombar, ou seja, é um estudo extremamente grande, com um poder estatístico extremamente importante e que nos leva a acreditar nos resultados. Esses pacientes eram pacientes do sistema de saúde do Serviço Militar dos Estados Unidos. O que esse estudo descobriu? Eles pegaram pacientes que foram tratados de acordo com as diretrizes, que não foram tratados de acordo com as diretrizes, e aqueles que começaram o tratamento mais cedo ou mais tarde, e também pacientes que eram aderentes ao tratamento e que não eram aderentes no tratamento. O que se percebe nesse gráfico, nessa tabela, é que pacientes que fazem fisioterapia baseada em evidência, elas fazem menos exame por imagem, fazem menos infiltração, fazem menos cirurgia e fazem menos uso de opioides, principalmente os que começaram mais cedo. Além disso, os pacientes que são aderentes ao tratamento, ou seja, que fazem tudo aquilo que o fisioterapeuta propõe, eles também fazem menos exame por imagem, menos infiltrações, fazem menos cirurgia e usam menos opioides. Ou seja, pacientes em que fazem uso de fisioterapia baseada em evidência, que começam mais cedo e que são aderentes, são pacientes que custam mais barato para o sistema de saúde. E isso é extremamente importante. Aqui estão os relatos de custo. Então, pacientes que fazem fisioterapia baseada em evidência, que começam mais cedo e que são aderentes, custam em torno de $1.900 para resolver os seus problemas. Se o paciente começa cedo, mas ele não é aderente, ele já custa cerca de $300 a mais. Se ele começa a fisioterapia de forma tardia, mas eles são aderentes, eles custam cerca de $3.000. E os pacientes que não fazem o tratamento direito e que começam tardiamente, eles custam $3.400, tá? Isso quer dizer que pacientes que iniciam fisioterapia mais cedo e que fazem todo o tratamento proposto pelo terapeuta, e esse tratamento é baseado em evidência, ele custa mais barato e ele economiza dinheiro do sistema de saúde, tanto do ponto de vista de custo total, como do ponto de vista de custo indireto. Sendo assim, a minha mensagem para levar para casa é que há diversas intervenções em fisioterapia que são eficazes. Talvez menos é mais, nós não precisamos utilizar tratamentos complexos e caros para os nossos pacientes. E fisioterapia baseada em evidência, ela economiza dinheiro do sistema, ela economiza exames e ela evita cirurgias. Eu gostaria de agradecer demais ao Marco Antônio que me convidou, peço desculpas por não estar presente no evento e espero que todos tenham uma excelente semana e um excelente congresso. Muito obrigado e um grande abraço do Brasil e espero vê-los num futuro próximo. Esse é o meu e-mail da minha universidade e fiquem à vontade de enviar perguntas que eu responderei assim que possível. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.